Olá muchachos e muchachas, estou aqui de novo, Alan Camaleão, para contar mais uma origem aqui no quadro Popclat, e desta vez vou trazer a origem do vilão do Homem-Aranha, Kraven, o Caçador. Aproveitando porque já vai ter aí o filme dele, que já saiu o trailer, já saiu o pôster, então vamos conhecer mais sobre esse vilão. Mas antes de começar o vídeo, deixa o like muchachito, se inscrevam para o canal crescer mais, compartilhem muito o canal, ativem o sininho para não perderem nada e sigam as redes sociais, tá bom? Então, vamos à vinheta. E avisando que quem quiser alguma origem, seja de herói ou vilão, da Marvel, da DC ou de outra editora, só comentar aqui que eu vou anotar, tá bom? Então, dado este aviso, vamos começar. E lá vamos nós! Começando então pela origem de ser gay. Bom, Kraven, o Caçador, foi criado por Stan Lee e Steve Ditko, e ele apareceu primeiro no quadrinho Amazing Spider-Man número 15 em 1964. E seu nome completo é Sergei Nikolaevich Kravinov, e ele nasceu e cresceu em Volgogrado, na Rússia, no século XX, enquanto rolava a Revolução Russa. E a sua família era de riquinhos aristocratas que perderam toda essa moral que tinham de aristocracia depois da Revolução. Aí o nosso querido Sergei teve que arrumar emprego em algum lugar, e ele arrumou como caçador na África. E nesse emprego ele percebeu que tinha muito talento para caçar. Aí ele começou ali usando ferramentas simples de caça, como armadilhas pequenas, mas depois ele começou a evoluir, usando maiores, usando mais armas, mas ele começou a querer caçar animais maiores e também, de repente, começou a querer caçar com as próprias mãos. Mas não tão maluco, porque ele conseguia mesmo caçar os animais, fossem grandes ou pequenos, com as próprias mãos. E assim ele foi ganhando a fama de maior caçador do mundo e começou a ser chamado de Kraven, o Caçador. E chegou um dia que ele conheceu uma bruxa voodoo chamada Calypso. Não é essa. É essa daí. E ela deu uma poção de ervas para o Kraven que aumentou os seus atributos físicos. Aumentou força, agilidade, velocidade e os seus sentidos ficaram mais aguçados. Ele ficou parecendo um leão ou um puma na selva. E para melhorar, a poção deixou seu envelhecimento muito lento. Quer dizer, essa poção parece um soro de super soldado. Quem não sabe fazer, copia mesmo, né? Kraven sendo um vingador. Nos anos 50, enquanto Kraven estava descansando com a sua namorada Namora, que era a prima do Namor, o Nick Fury encontrou ele e chamou ele para sua equipe de Vingadores. E ele aceitou, e a sua namorada também. E quando ia rolar a reunião dos Vingadores, ele reencontrou um velho inimigo. E esse inimigo era o Dentes de Sabre. E ele era um velho inimigo dele porque teve um dia que o Kraven caçou o Dentes de Sabre e deu um tiro no peito dele, mas com o fator de cura ele ficou vivo. Mas a partir daí os dois viveram numa treta eterna. Mas o Nick Fury mandou aquela que eles deveriam parar com briguinhas se quisessem participar da equipe. E essa equipe de Vingadores tinha como integrantes o mutante Dentes de Sabre, Kraven, o Caçador, a Princesa Atlante, Namora, o Caçador de Nazistas, Silver Sable e o Caçador de Monstros, Bloodstone. E eles eram os Vingadores dos anos 50. E a primeira missão deles era capturar o Caveira Vermelha, que estava tentando criar um soro de super soldado. Aí rolou muita luta, eles enfrentaram um Capitão América falso, o Kraven correu atrás do Caveira Vermelha, errou o tiro no Caveira Vermelha, não sei como. Poxa, o cara é um caçador, como é que ele conseguiu errar um tiro no Caveira Vermelha, né? E quando o Dentes de Sabre atacou o Caveira Vermelha, o Kraven acertou o Dentes de Sabre. Mas no fim, a equipe conseguiu capturar ele. Aí o Nick Fury levou eles para comemorar, e essa comemoração foi muito engraçada porque o Dentes de Sabre não suportava o Kraven. Eles eram mesmo muito rivais. Mas aí então o time se separou e Kraven e a sua namorada foram para seu barco, que foi atacado por um submarino com um brasão de caveira. Mas o Kraven
resolveu tudo matando geral. Aí o Nick reuniu a equipe porque todos os integrantes foram atacados por alguém usando brasão de caveira. Então eles foram investigar. Aí o Nick pediu para o Powell McTeague teletransportar eles para um navio onde estavam os super-humanos nazistas Barão Sangue e Brand Drain. Sim, é um cérebro. Mas aí eles fugiram, aí rolou uma briga com um grupo de mulheres chamado Uber Mädchen, mas eles conseguiram vencê-las e eles souberam por elas que quem estava por trás disso era a organização Icon, de Geoffrey Sidnian. E agora essa organização queria invadir Wakanda. Então eles foram impedir e lá o Kraven enfrentou o Dr. Langutan, que era um orangotango. Acreditem. E além disso, o Kraven cravou um dardo de madeira com lâmina de prata no peito do Barão Sangue. O maluco é brabo. E assim, a Icon acabou, seu líder foi preso e esses Vingadores não tiveram mais missões e se separaram. Comenta aqui que eu quero saber o que vocês acharam desses Vingadores dos anos 50. Hora de caçar o Aranha. Aí o Kraven foi seguir sua rotina de caçar animais, sendo o maior caçador do mundo, mas teve um dia que ele ficou exausto, porque as caças estavam muito fáceis. E sabendo disso, o vilão Camaleão chamou o Kraven e aconselhou ele a caçar o Homem-Aranha, porque o Homem-Aranha seria uma caça muito digna do maior caçador do mundo. E ele aceitou muito animado, mas primeiro foi se fortalecer com outros tipos de poções que a sua amante Calypso fazia para ele. Só que mesmo todo fortalecido, o Homem-Aranha conseguiu derrotá-lo. Mas o Kraven não era de desistir facilmente. Então ele bolou outra estratégia. Ele deveria agir em equipe. Foi então que ele entrou para a equipe o Sexteto Sinistro, que era um grupo de vilões unidos contra o Homem-Aranha. E os seus integrantes eram Electro, Mistério, Abutre, Kraven, Homem-Areia e o seu líder, Doutor Octopus. E o plano deles era que cada um enfrentasse o Homem-Aranha para cansá-lo. Mas esse plano não deu nada certo. Ele derrotou todos. Aí o Kraven decidiu agir com mais cautela e começou a só observar o Homem-Aranha para saber a sua fraqueza. E teve um dia que o Kraven sequestrou um cientista chamado David Maurax, que desenvolveu um procedimento de resposta psicomotora que o Kraven queria para aumentar as suas capacidades neurais, que assim ele ficaria mais estrategista. Mas isso nem foi pra frente porque a heroína Tigra encontrou e derrotou o Kraven. Então o Kraven não tinha mais esperança, porque pela primeira vez ele estava sofrendo por uma caça que ele não conseguia completar. Pela primeira vez ele estava se sentindo humilhado, mas nada fazia ele desistir. A última caçada, o Kraven começou a ficar insano porque ele não tinha conseguido ainda vencer o Homem-Aranha. Então ele começou a armar um plano para derrotá-lo de vez. E com esse plano, o Homem-Aranha caiu e o Kraven, que não gostava de usar armas de fogo para caçar, abriu desta vez uma exceção e atirou no Homem-Aranha. Aí depois enterrou ele e pegou uma roupa que ele copiou do Homem-Aranha e vestiu. E tudo isso para ele agir como herói no lugar do Peter, para ele provar que ele era 1000 vezes melhor que o Homem-Aranha como herói. E atuando como herói, o Kraven espancou vários criminosos e conseguiu capturar um vilão do Homem-Aranha chamado Vermin no esgoto. E gente, esse Vermin, o Homem-Aranha precisava da ajuda até do Capitão América para lutar. E o Kraven conseguiu sozinho. Caramba! Mas aí o Homem-Aranha finalmente acordou do tranquilizante que o Kraven atirou nele e ele soube que ele estava enterrado há 2 semanas. E com muita raiva foi fazer uma visita para o Kraven. Mas o Kraven ele estava super tranquilo porque finalmente tinha conseguido vencer o Homem-Aranha e conseguiu provar que era melhor que ele. Aí ele soltou o Vermin para o Homem-Aranha persegui-lo e ficou ali tranquilo, vendo que a sua honra finalmente foi restaurada, que ele era de novo o maior caçador do mundo. E ele fez o seguinte, ele escreveu um bilhete para a polícia explicando tudo, que ele se disfarçou de Homem-Aranha por 2 semanas e aí pegou a sua espingarda e tirou sua própria vida. E esse foi o fim do Kraven, o Caçador. Será? O Caçador revive.
Só que a família do Kraven, liderados pela sua esposa Sasha Kravinoff, estavam agora querendo caçar o Homem-Aranha e qualquer herói que tivesse a ver com aranha, como Madame Teia, Mulher-Aranha, etc. E tudo isso era para ressuscitar o Kraven e restaurar a glória da família. E eles conseguiram capturar e matar a Mulher-Aranha Martha Franklin e ressuscitaram o filho do Kraven, o Vladimir Kravinoff. Só que ele foi ressuscitado como um leão humanoide. Aí eles também conseguiram capturar a Madame Teia, aí o Homem-Aranha apareceu para resgatá-la, mas ele foi capturado também. Aí o clone do Peter Parker, chamado Kane, foi lá resgatá-lo e ele foi lutar contra a família. Mas o Kane acabou sendo derrotado e sacrificado para ressuscitar Kraven, o caçador. Mas o Kraven, ele não estava feliz de ser ressuscitado, ele queria ficar morto. E ele ficou bem zangado de saber que quem foi usado como sacrifício foi o clone do Homem-Aranha. Então ele percebeu que agora ele estava amaldiçoado, porque ele seria imortal até que o verdadeiro Homem-Aranha o matasse. Agora já era, né? E deu ruim. Foi então que o Homem-Aranha apareceu ali cheio de raiva para matar o Kraven, mas aí ele teve uma visão do futuro compartilhada pela Madame Teia, e aí ele decidiu então deixar o Kraven fugir com a sua família. Aí o Kraven levou eles para a Terra Selvagem para eles aprenderem com a selva, como ele fez. Mas a sua esposa não queria isso, não queria viver na selva. Então ele simplesmente matou a sua esposa e depois, por pena, matou seu filho Vladimir. Mas a sua filha Ana concordou com ele e foi caçar sua irmã Alyosha. E o Kraven encontrou na Terra Selvagem o agente Venom. E ele considerava o Venom um espírito maligno do Homem-Aranha. Então ele pensou que a maldição poderia ser quebrada com a agente Venom. Mas não deu certo. E o maluco foi capaz de incomodar o Hulk. Ele disse para o Hulk que se ele trouxesse o Homem-Aranha para ele, ele levaria o Hulk para a cidade dos Pés Grandes. Porque parece que o Bruce Banner estava procurando essa cidade. Mas o Hulk, ele não gostava nada do Kraven, porque ele já viu o Kraven matando muito pé grande por aí, e com muita crueldade. E eles estavam perto da cidade dos Pés Grandes. E eles viram o Hulk e pensaram que ele era amigo do Kraven. Aí capturaram o Hulk, mas o Kraven foi soltá-lo e ameaçou os filhotes de pé grande. Aí o Hulk ficou com mais raiva ainda e deu um soco bem dado no Kraven, que levou ele lá pra cima. Mas é burro! O fim da maldição? Bom, Kraven não foi o único ressuscitado. O clone do Peter Parker, Kane, também foi. E ele decidiu viver uma nova vida, sendo o novo Homem-Aranha Escarlate. Porque o primeiro também era outro clone do Peter Parker. Mas o Kraven soube que ele estava vivo. E foi encontrar ele porque ele queria que o Kane o matasse. Ele achou que o Kane, sendo o clone, poderia matá-lo. Mas o Kane não queria enfrentar ele. Então ele, com a sua filha Ana, sequestraram os amigos do Kane para finalmente atraí-lo. Aí o Kraven enfrentou o Kane, que desferiu um golpe fatal no peito do Kraven. Mas não adiantou, pessoal. A maldição não foi quebrada. E assim o Kraven, deprimido, foi embora. Os herdeiros de Kraven. Um tempo depois, o Kraven decidiu que queria herdeiros. Então ele pediu ajuda para o Alto Evolucionário, que criou para ele 87 clones perfeitos do Kraven, que tinham envelhecimento acelerado para chegarem logo à vida adulta, e assim treinarem bastante. Mas a sua filha Ana não gostou nada da ideia do pai e foi embora. Mas ele pouco ligou, ele só queria agora criar seus filhos e treiná-los. E esse treinamento não foi nada mole, pessoal. Ele no final deu até missões próprias de caça para cada um, para eles depois retornarem e se mostrarem dignos de serem filhos de Kraven, o caçador. E paralelo a isso, o Kraven foi tentar restaurar a fortuna da sua família e recuperar os territórios que ela tinha também. Um novo caçador. Ele voltou para Nova York e conheceu a garota Esquilo, quando ele estava tentando caçar o seu amigo Tip Toy. E ele explicou para ela que ele queria enfrentar o Homem-Aranha, ele queria caçá-lo. E ela achou bem engraçado isso e disse que seria bem mais fácil ele caçar criaturas de Atlantis. E ele pensou na ideia, mas viu que os equipamentos seriam bem caros. Então ele foi arranjar um emprego. E ele arrumou um emprego com um caçador chamado Shannon Sugar Baker, que mandou ele capturar Howard o Pato. Mas a garota Esquilo foi resgatar o Howard e o Kraven
Kraven não teve coragem de atacar a menina. Aí ele se juntou com o Howard e a garota esquilo para derrotar o Shannon. E ainda soltaram as outras caças dele. E a partir desse momento, o Kraven decidiu se tornar um caçador de caçadores. Que mudança radical. Não entendi foi nada. O caçador do exército. Mas por ele ser bem espalhafatoso nas suas caças por caçadores, a SHIELD prendeu ele e levou ele para a prisão Balsa, onde a Kobik, que era a personificação do cubo cósmico, aprisionou o Kraven na ilusão da cidade de Pleasant Hill, que, como eu já falei para vocês na origem do Barão Zemo, que tá aí na descrição, essa ilusão da Pleasant Hill era para os criminosos ficarem calmos. Eles ficariam nessa lavagem cerebral, tranquilos, e não fariam mal nenhum a ninguém. E o Kraven, nessa ilusão, se tornou um tratador do zoológico. Mas aí o Barão Zemo conseguiu se livrar dessa ilusão e começou uma rebelião na prisão. E o Kraven foi logo se juntar a ele. Mas aí o Capitão América e os Vingadores conseguiram derrotá-los. E mais tarde, quando o Barão Zemo conseguiu restaurar o poder da Hydra, o Kraven foi se juntar ao seu exército do mal. E nessa época, quando Nova York foi coberta por uma cúpula de energia negra, o Kraven foi para o Clarim Diário para saber a identidade secreta do Homem-Aranha. Mas aí a Mulher-Aranha, Jessica Drew, chegou e derrotou ele. A luta contra o Ultron, mas mesmo sendo derrotado pela Mulher-Aranha, o Kraven fugiu para a Terra Selvagem, que estava agora tendo caçadores de dinossauros. E ele foi caçar cada um deles. E enquanto caçava, o Ultron Tiranossauro Rex, sério pessoal, Ultron Dinossauro, sério, estava lutando contra a Garota Esquilo, e quando ele viu o Kraven, ele capturou o Kraven e fez chantagem com a garota, dizendo que se ela não parasse de interferir nos seus planos de destruir a Terra Selvagem, ele mataria o Kraven. Mas ela conseguiu salvar o Kraven e juntos derrotaram um Ultron com um pendrive cheio de vírus, o Povo Dinossauro. O Kraven depois voltou para Nova York porque estava tendo boatos que uma civilização de dinossauros estava morando no esgoto, e ele foi investigar. E no esgoto enfrentou o Venom, que era o protetor dessa civilização, mas ele conseguiu fugir e foi avisar para o prefeito Wilson Fisk, que deu a missão para Kraven e a SWAT caçarem todos eles. Então eles foram lá e o Venom apareceu para defendê-los, mas o Kraven mandou a mutante Shiriek usar seus poderes sônicos para enfraquecer o Venom. E enquanto o Venom estava enfraquecido, eles atacaram a civilização de dinossauros, mas o Venom foi ajudado pelos moloides do esgoto e por uma garota dinossauro. E aí ele entrou em estado de fúria e atacou o Kraven e o derrotou. E o povo dinossauro conseguiu convencer a SWAT que eles eram pacíficos, eles só queriam viver em paz. Aí a SWAT concordou e prendeu o Kraven e a Shiriek, Kraven e a garota Esquilo. Depois de um tempo, Kraven foi solto e foi para a floresta amazônica para protegê-la de caçadores ilegais. Aí a garota Esquilo, vendo que ele era um cara que protegia a natureza, resolveu convidar ele para sair com ela e seus amigos. E eles foram até uma escape room, que é aquelas salas que você resolve puzzles para sair, sabem? Só que essa sala começou a ficar muito perigosa, e quem estava tornando ela perigosa era o vilão Mojo 2. Mas o Kraven e a garota Esquilo conseguiram derrotá-lo. Só que o local ficou todo destruído, e a polícia pensou que o responsável por aquela destruição era o Kraven. Aí resolveram prender ele, mas ele resistiu à prisão. Aí a garota Esquilo e os amigos se meteram, e a polícia resolveu então prender todo mundo. E na delegacia, a garota Esquilo viu o histórico do Kraven e ficou bem decepcionada. Pensou que ele era uma boa pessoa, mas ele falou pra ela que ele estava tentando se tornar uma pessoa melhor. E aí chegou o dia do julgamento e a garota Esquilo e seus amigos foram inocentados. Mas o Kraven acabou sendo condenado e planejou uma fuga. Só que aí o Homem-Aranha chegou para detê-lo. Aí apareceu a garota Esquilo, que conseguiu convencer o Homem-Aranha a deixá-lo. E ela chamou o Kraven para ser seu parceiro na luta contra o crime. Mas ele recusou porque ele disse que precisava melhorar como pessoa ainda. E jurou para sua amiga que ele tentaria ser mais heróico. E ele conseguiu ser mais heróico mesmo, porque ele se tornou um vigilante ali levando criminosos para a polícia e conseguiu
apelido de ser gay ou indomável. O legado de Kraven. Como eu falei antes, ele mandou seus 87 filhos para missões próprias de caça e esperou eles voltarem. Só que, gente, só um filho voltou e ele ficou conhecido como o último filho de Kraven. E só ele voltou porque ele caçou seus outros irmãos para provar que só ele era digno de seu pai. E o Kraven, meio chocado porque todos os seus outros filhos foram mortos, sentiu muito orgulho de seu último filho sobrevivente e reconheceu ele como o legítimo filho de Kraven, o caçador. E juntos eles foram cuidar da floresta. Tá bom. A grande e última caçada. Mas, gente, eu já falei, o Kraven não desiste. E ele pediu os serviços do matador de aluguel Arcade para isolar o Central Park para transformá-lo em uma zona de caça. O Central Park. Mas isso é impossível! E ele ofereceu essa zona de caça para caçadores ricos. E eles caçariam vilões vestidos de animais. E os caçadores usariam Hunter Bots, que eram androides. E além disso, o Kraven levou a sério essa caça. Porque os caçadores usavam ali uma espécie de controle para os Hunter Bots. E se um Hunter Bot sofresse um dano na perna, o caçador rico também sentiria. E isso tudo era para eles sentirem como uma caça pode ser perigosa. O Kraven é bem maluco. Jura? Jura? E o Kraven também queria que os vilões respeitassem os animais que eles estivessem representando. Que eles lutassem como eles lutariam. Ele é muito maluco, exagerado. É óbvio, velho. Mas esse plano todo era para atrair o Homem-Aranha. Para o Homem-Aranha ficar bem desesperado para finalmente matá-lo. E ele chegou ao ponto de botar nessa zona de caça o Billy Connors, que era filho de Kurt Connors, o lagarto. E ele fez até o Kurt se transformar em lagarto para proteger seu filho. Então o Homem-Aranha viu que não tinha escolha. Ele tinha que enfrentar o Kraven. E quando eles foram se enfrentar, o Kraven disse que se o Homem-Aranha o matasse, ele iria parar com essa palhaçada toda de zona de caça. Então eles lutaram e o Homem-Aranha deu uma bela surra no Kraven de muita raiva. Mas ele não o matou. Ele fez melhor. Ele mostrou a câmera ali do lagarto salvando seu filho. Mas o lagarto só salvando seu filho. Ele não atacando ninguém. E assim, o Kraven percebeu que a compaixão mostra a verdadeira força e o verdadeiro caráter de alguém. E ele também entendeu que ele próprio é a maior besta que ele nunca conseguiu caçar. Então ele parou com a zona de caça, vestiu a roupa de Homem-Aranha e foi enfrentar seu último filho. E nessa luta, finalmente, Kraven, o grande caçador, foi morto. Ele conseguiu se livrar da maldição porque ele agora quis morrer para seu próprio bem. E ele se tornou o Homem-Aranha em espírito por ter apoiado seus ideais. E ele foi enterrado no terreno da sua mansão e deixou um bilhete para seu último filho dizendo que tinha muito orgulho dele e que agora Kraven, o caçador, era ele. Então, o novo Kraven, o caçador, é o último filho dele. Sabia não? E com essa grande redenção dele, finalmente acaba a origem de Kraven, o caçador. Poderes e habilidades. Bom, ele conseguiu todos os poderes por causa dessa poção da Calypso. E dizem que os poderes têm um nível maior que do Capitão América. Eu não sei se é verdade. Vocês que comentem aí se acham que é verdade ou não. É mentira! Mas ele conseguiu com essa poção força sobre-humana, já que ele pode levantar até 2 toneladas, mais velocidade, resistência, mais durabilidade, mais agilidade, reflexos aprimorados, envelhecimento lento, sentidos mais aguçados e podemos dizer que ele teve a imortalidade, já que só o Homem-Aranha poderia matá-lo. E sobre as suas habilidades, a gente sabe que ele é um ótimo lutador, porque lutava contra animais maiores que ele, é um
um especialista em armas, é um ótimo atirador, é um mestre da estratégia, é um mestre da caça, é um grande rastreador, é um bom conhecedor de medicinas, é um bom domador de animais e ele conhece várias culturas e rituais por conta das tribos que ele visitava em suas viagens. Equipamentos. Bom, ele tem as suas armadilhas e o colete de cabeça de leão que ele usava. Armas. Tudo que vocês possam imaginar de caça, seja dardo, rifle, etc. Transportes. Ele tem uma van chamada Kraven. Sério. Tá brincando comigo, pegadinho? Aparições além dos quadrinhos. Bom, nos desenhos ele apareceu em The Marvel Super Heroes, em Spider-Man and His Amazing Friends, em Spider-Man, Spider-Man Animated Series, Spider-Man Unlimited, Spider-Man The New Animated Series, O Espetacular Homem-Aranha, Ultimate Spider-Man, Spider-Man de 2017 e em Marvel Super Heroes Wadan. E nos jogos ele apareceu em Marvel Avengers Alliance, em todos os jogos Lego da Marvel, Marvel Puzzle Quest, Spider-Man 2, O Sexteto Sinistro, Spider-Man, Spider-Man 3, Marvel Future Fight, Spider-Man Web of Shadows, como estátua ou holograma, não sei, em Spider-Man Edge of Time, The Amazing Spider-Man 2, Spider-Man Unlimited, que é um jogo de celular, Marvel Contest of Champions, Marvel Heroes e por fim em Spider-Man Shattered Dimensions. E em live action, como eu falei, ele vai estrear seu filme e será interpretado por Aaron Taylor Johnson, que já interpretou também o Mercúrio de Vingadores, a Era de Ultron. E essa foi a origem de Kraven o Caçador, pessoal. Agora a gente já sabe tudo sobre ele para poder assistir o filme. E sobre o que eu achei dele, eu achei um personagem cheio de camadas, porque ele começou como um anti-herói, depois começou a ser muito vilão, depois voltou a ser anti-herói e voltou para vilão. Caramba, ele teve muitas evoluções. E eu achei muito bonitinha a amizade dele com a garota esquilo. Aquilo ali foi genial. E a rivalidade dele com o Dente de Sabre, caramba, eu achei muito engraçada. Mas é legal que você fica percebendo o desespero dele com a maldição que ele estava, porque ele queria estar morto, porque ele tirou a própria vida, porque a honra dele já tinha sido restaurada, já tinha conseguido vencer o Homem-Aranha. Para que ele queria continuar vivo? E por isso ele foi tão longe para fazer o Peter Parker matá-lo. Mas no fim, ele teve uma grande redenção no final. E eu gostei bastante disso. Ele morreu com muito mais honra. E vamos ver se o filme vai respeitar essa origem dele. Eu vi o trailer e meio que não tem nada a ver. Vou tentar um dia fazer react desse trailer, porque o filme vai demorar para estrear. E um dia eu vou fazer react e vocês vão ver que não tem nada a ver com essa origem que eu contei aqui. E eu digo para vocês uma coisa, sem conhecer a origem do Kraven, eu achava ele um vilão ali classe B, que não tinha muita história, não fazia nada demais. Mas agora, sabendo a origem dele, com toda certeza eu falo isso pra vocês. Eu considero ele, sem dúvida nenhuma, um vilão classe A. E eu quero saber de vocês aí, o que vocês acham? Também consideram ele um vilão classe A? Comentem aí. Mas é isso, e se vocês gostaram dessa origem, deixa aí o like muchachito, se inscrevam pro canal crescer mais, compartilhem muito o canal, ativem o sininho para não perderem nada, sigam as redes sociais e eu sou El Camaleão. Adeus, galera.